Tá, então vamos lá, pessoal. O teste de U de Mann-Whitney, que é o mais simples aí entre os não paramétricos, né? É uma alternativa ao teste TED-Student para comparação de variáveis quantitativas em amostras independentes, tá? Então, aqui num gráfico como esse, você utilizaria um teste T, mas você também pode utilizar um teste de Mann-Whitney. A pergunta do teste de Mann-Whitney é: até que ponto seria provável encontrar unidades tão altas de um lado em relação ao outro? Não é bem comparar médias, aqui o objetivo. Formulando de outra forma, qual a probabilidade de ter tantas unidades altas de um lado e tantos pontos baixos do outro em relação a todas as possibilidades, dado que a gente viu aquela questão dos embaralhamentos anteriormente? Então, o teste U de Mann-Whitney ele leva em conta a ordem das unidades experimentais nos dois grupos. Ele esquece os valores absolutos. Se atribuirmos um posto, primeiro, segundo, terceiro, etc., a cada unidade pela ordem de grandeza, qual a diferença esperada entre a soma dos postos em ambos os grupos? Então, é essa estatística que ele usa, a soma dos postos, que eu vim trabalhando ela com vocês aí ao longo das últimas aulas, que não era bem a média, que não era bem, era uma estatística chamada soma dos postos, e que não é somente fazer uma permutação, tá? Então ele vai pegar aqui, olha, esse é o primeiro mais alto, esse é o segundo mais alto, esse é o terceiro mais alto, esse é o quarto valor mais alto, esse é o quinto valor mais alto, o sexto mais alto, o sétimo mais alto e aqui é o último. Ele vai somar, tá? Esses valores que ele chama de postos e vai verificar qual seria a probabilidade de uma soma de postos acontecer dentre todas as outras possibilidades possíveis. E a gente já fez isso, certo? No exemplo dos alunos lá com câmera aberta numa aula online e com a câmera fechada, a gente aplica o teste e ele dá aqui, ó, que ele dá um P de 0.0286. Então isso só ocorreria 2,86% das vezes. Essa diferença entre a soma dos postos entre os dois grupos, dado todas as possibilidades possíveis de rearranjar esses dados. Então, veja, nós não estamos assumindo distribuição. A distribuição para a diferença entre a soma dos postos, se os grupos forem iguais, tenderá a zero, seguindo uma distribuição U de acordo com o N do experimento. Então você tem essa curva aqui, onde quando você tem valores de U que são mais prováveis aqui entre 12 e 18, mais ou menos, e ali entre 27, 29, 1 e 4, 5, 6, 7. Note aqui que é uma distribuição discreta, né, que vai de 0 até 30, esse exemplo. E na verdade esses valores representam a diferença entre a soma dos postos, tá? Então aqui seria uma diferença de 1 entre a soma dos postos, uma diferença de 2 entre a soma dos postos,
uma diferença de 3, uma diferença de 15, uma diferença de 16, uma diferença de 25, uma diferença de 28. A gente vê aqui que para esse dado em particular, uma diferença de 15, ou de 14 ou de 16, ela é relativamente frequente. Agora, uma diferença de 16, de 28, de 30, é pouco provável. Então, como a gente está olhando os postos, os valores absolutos deixam de importar. Com isso, valores muito extremos e distribuições muito heterogêneas tendem a afetar menos o resultado do teste. Esse é um dos possíveis ganhos de você trabalhar com estatística não paramétrica, porque se você for comparar esses dois gráficos aqui, a distribuição do grupo 1 ela é mais homogênea, assim como a do grupo 2 em relação ao gráfico da direita. Ok? Só que, se vocês forem ver, eles respeitam uma certa ordem aqui, olha. O maior do grupo 2 está em torno de 200, assim como o maior do grupo 2 aqui está em torno de 200. E os menores estão em torno de 0, e você tem uma frequência aqui mais ou menos entre 50, que é mais ou menos isso aqui também, tá? Aqui existe um valor de outlier, que não acontece aqui, nessa distribuição. Na verdade, é esse valor de outlier que está escondendo, me parece, a homogeneidade dessa distribuição. A única diferença entre o gráfico da esquerda e da direita é que existe um outlier, que ele meio que puxou o gráfico para cima, e isso não vai ser um problema, porque o grupo 1 ele vai continuar sendo o grupo que tem o valor mais alto da amostra. Não importa o valor absoluto, a ordem de grandeza desse valor. Aqui, no exemplo da esquerda, o grupo 1 também tinha o maior valor em relação ao grupo 2. Ele é o que tinha o primeiro posto, vamos dizer assim. Aqui ele continua tendo. Então, meio que as coisas... Esse outlier ele não afeta muito o resultado do teste. Aqui você não perde poder estatístico se tiver uma distribuição mais assimétrica. E aí uma pergunta: qual desses dois gráficos aqui são valores de GG, e aqui é o exemplo do câmera sem câmera, qual desses dois seria mais provável de não rejeitar a hipótese nula? E qual deles seria mais provável de aceitar a alternativa? E agora? Aqui você poderia estar um pouco incerto. Agora eu te dou um nível a mais de certeza, porque eu aumentei o tamanho amostral do grupo da direita. Eu diria que esse aqui está mais para não rejeitar a hipótese nula, porque os grupos parecem ter uma soma dos postos relativamente igual. Já esse daqui está mais para aceitar a hipótese alternativa. Principalmente se a gente está nessa condição aqui, com N amostral maior. Tá? Isso aqui ainda poderia acontecer por acaso, ainda poderia dar um P menor do que 0,05, aceitando a hipótese alternativa no modelo frequentista, mas a gente tem um N pequeno.
Já aqui a gente já está mais convencido de que existe realmente uma diferença de idade entre as pessoas que ligam a câmera no zoom e as que não ligam, né? Então a hipótese nula do teste Woodman-Whitney é de que a soma dos postos são iguais. E a hipótese alternativa é a soma dos postos são diferentes entre os grupos. Então, enquanto o teste T está perguntando existe uma diferença entre médias, o teste de Mann-Whitney está perguntando existe uma diferença entre a soma dos postos, que ele chama de ranks em inglês, e sum é soma. Então a gente tem aqui que a gente tem uma soma de 42 para o grupo da esquerda, e ele também está vendo idade aqui, e uma soma de 36 para o grupo da direita. A pergunta é diferente e não assume uma distribuição, a gente não precisa fazer uma média, não precisa tirar um desvio padrão para responder, para calcular um valor de P. Isso pode ser útil em alguns casos reais, por exemplo, um experimento de esquiva inibitória. Tá? O ratinho ele vai lá, entra na câmera e tal, tem umas coisas lá, ele toma um choque e ele de uma certa forma, o que se espera desse experimento é que o ratinho ele vai aprendendo, tá? Ele vai aprendendo e passe a não tomar mais o choque ou algo do tipo. E esse é um teste então para medir memória em ratos, sendo esse tempo de latência, né? Uma medida meio indireta. Acredito que seja tempo de latência até expressar alguma coisa aqui, enfim, que ocorre em relação ao choque. Tá? Aqui a gente tem um fenômeno que não tem jeito. Tá? Você eventualmente vai ter. Aqui a gente tem um grupo controle. O grupo controle tratado, o grupo controle teste, o tratado perdão, a gente vai ter o grupo controle, que ele chama aqui de TR, controle teste, tratado TR e tratado teste. Então, se a gente for ver aqui, a média aqui quer dizer muito pouco. O fenômeno é extremamente variável e potencialmente assimétrico. Começando, o primeiro passo, qual a pergunta desse experimento? A latência de teste do teste de esquiva dos grupos é diferente nas populações? É quase a mesma pergunta de um teste T, só estamos indo por caminhos diferentes para respondê-la. E aí a gente teria que, para fazer de forma independente, a gente teria que, enfim, comparar o controle teste com o tratado teste. E a gente vai ver aqui que tem uns ratos aqui que, enfim, tem uma tendência aqui, né, deles aprenderem. Tem uma tendência aqui deles aprenderem. Só que se a gente for comparar esse grupo com esse, a gente vê que tem uns ratinhos aqui que eles continuam burros e tomando choque. E isso é esperado de acontecer numa amostra de ratos. Tá? É um fenômeno que tem uma variabilidade assim maior e é uma variável potencialmente assimétrica. E isso, né, essa característica torna ela mais interessante de ser analisada por estatística não paramétrica. Você tem alguns ratos aqui que eles vão aprender muito rápido a não tomar o choque.
Alguns aqui mais ou menos, e outros eles não, ratinhos burros, eles não vão aprender, tá? O segundo passo seria, quais são as hipóteses, então, desse experimento? A hipótese nula. As duas populações são semelhantes, e a variação na soma dos postos se deve ao acaso. A hipótese alternativa. Os dois grupos representam populações diferentes e fatores não aleatórios influenciam a variação entre as somas dos postos. Tá? A gente está querendo também tirar a aleatoriedade do jogo. Vão ter alguns valores de soma dos postos, assim como no teste ter alguns valores de diferença entre médias, que vão ocorrer ainda num cenário compatível com a hipótese nula, de que o tratamento, a intervenção, enfim, não tem efeito. E aí, qual a pergunta que a estatística vai responder nesse sentido? Assumindo-se a hipótese nula como verdadeira, qual a chance de encontrar uma diferença tão grande ou maior na soma dos postos entre os grupos, ou seja, na maneira com que os valores estão distribuídos entre os grupos? Novamente, para isso, calcularemos o valor de U a partir da soma dos postos e compararemos a distribuição U para saber a chance de encontrar um valor tão diferente de zero. Nesse experimento, você consegue notar alguma coisa em particular? E aí eu já vou dar um gap para o próximo teste. Né? A gente tem aqui uma condição de pareamento. Tá? Esse grupo está pareado com esse. São os mesmos ratos. Tá? Nesse grupo aqui e nesse grupo aqui. E são os mesmos ratos nesse grupo aqui do que nesse grupo aqui, tá? E aí a gente entra no teste de Wilcoxon.